conclusão de curso do aluno Benozil Ferreira Miranda. Este trabalho, ele tem como título Aspectos do percurso formativo de residentes do curso de licenciatura integrada, e tem como membros da banca a professora Silvia Daniele da Cunha Smith, a professora Ana Cristina Viseu Lima, que eu agradeço muitíssimo por terem aceitado o convite para avaliar este trabalho. O aluno vai ter de 20 a 30 minutos para apresentar o trabalho, e depois nós vamos, as avaliadoras vão emitir seus pareceres, tá, sobre a leitura que fizer. Então, eu passo a palavra para o aluno Benozil e ele vai iniciar a sua apresentação. Bom dia a todos. E, antes de começar, eu quero agradecer à banca, todos que estão assistindo a essa apresentação de defesa. Agradeço a presença de todos. O meu nome é Benozil Ferreira Miranda. Esse trabalho é de conclusão do curso de licenciatura integrada em Ciências, Matemática e Linguagem. Tem como tema aspectos do percurso formativo de residentes do curso de licenciatura integrada. A minha orientadora é a professora doutora Valéria Rezuini Marques. Para justificarmos o nosso tema, a escolha dele adveio do nosso engajamento como bolsista no Programa Institucional de Bolsa Científica, PIBIC, UFPA, Afirmação Afirmativa, através do projeto de pesquisa intitulado Programa Residência Pedagógica, Aspectos do Percurso Formativo de Residentes. Para formularmos o problema da nossa pesquisa, buscamos reunir informação com a finalidade de responder ao seguinte problema: em que aspecto o programa Residência Pedagógica contribuiu no percurso de formação inicial de discentes residentes do curso de licenciatura integrada em Ciências, Matemática e Linguagens da UFPA? O principal objeto de estudo da nossa pesquisa foram produções de residentes no subprojeto Ensino de Matemática no 6º ano do ensino fundamental, experiências formativas por meio do Residência Pedagógica, que foi aprovado via edital da CAPES, número 6, 2018. O objetivo geral da nossa pesquisa é evidenciar em que aspectos o programa Residência Pedagógica contribuiu para a formação inicial dos discentes residentes do curso de licenciatura integrada em Ciências, Matemática e Linguagem. Tivemos 2 objetivos específicos que nortearam a nossa pesquisa. O primeiro é identificar características do processo formativo de residentes a partir da produção discente que evidenciam a aprendizagem no âmbito do programa Residência Pedagógica. O segundo objetivo específico está relacionado ao material produzido à luz do referencial teórico quanto ao processo formativo na experiência como residente. A nossa metodologia de pesquisa, ela possui um caráter descritivo, tem enfoque indutivo para as análises feitas. E é uma pesquisa classificada como qualitativa. Advém da pesquisa de Godoy, 1995. Dentro dessa metodologia, tivemos estudos teóricos, pesquisas de produção sobre o programa Residência Pedagógica, fizemos várias pesquisas sobre o programa, em análise de eventos, em publicações, na CAPES, no portal da CAPES, e aí elaboramos um quadro com essas pesquisas. Depois fizemos um levantamento das produções de residentes discentes do subprojeto, o qual a gente vai falar dele daqui a pouco. Fizemos leituras e análises das produções à luz do referencial teórico. Os principais teóricos.
Donald Schoen, 2017 e Novo, 1992, trazem para nós uma perspectiva de análise sobre o professor reflexivo. Pimenta e Lima, 2005 e 2006, nos trouxeram sobre a relação entre teoria e prática. Brasil, Capes, 2018, e Vilela e Oliveira, 2019, trazem para nós sobre fundamentos do programa Residência Pedagógica, onde nós nos pautamos para falar um pouco sobre residência nessa nossa pesquisa. Tardif, 2000 e Tardif, 2014, Pimenta e Lima, 2005 e 2016, e Gredin, 2002, trazem para nós os saberes da docência e a profissionalização docente. Uma residência que foi aprovada pelo edital 2018 tem como definição: a residência pedagógica é uma atividade de formação que envolve discentes regularmente matriculados em cursos de licenciatura, onde eles desenvolvem escolas públicas da educação básica, que é denominado escola campo. Desenvolvem atividades relacionadas ao saber didático, pedagógico, dentro de sala de aula com o aluno. O objetivo do programa Residência Pedagógica, estabelecido pelo edital da CAPES 6/2018, nos diz que aperfeiçoar a formação de discentes do curso de licenciatura por meio de desenvolvimento de projetos que fortaleça o campo das práticas e conduza o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática na profissionalização docente. Sobre a organização do programa, estamos falando desse edital de 2018, ele previa 440 horas de atividades, 60 horas destinadas à ambientação dentro da escola, 320 horas de imersão dentro da escola, junto aos alunos, sendo dessas 320, 100 horas de regência, onde incluía planejamento, a execução de atividades, intervenção pedagógica também, e 60 horas eram destinadas à elaboração do relatório final. Subprojeto Ensino de Matemática no 6º ano do ensino fundamental, o nosso objeto de estudo dessa pesquisa. Experiências formativas por meio de residência pedagógica. O objetivo do subprojeto era realizar levantamento de informações próprias do cotidiano, da vivência em sala de aula. Estava relacionada a ensino, aprendizagem e avaliação de matemática em turmas do 6º ano do ensino fundamental. Envolveram-se nesse projeto 24 licenciandos residentes da licenciatura integrada em Ciências e Matemática e Linguagem da UFPA, 3 professores da escola básica e 3 orientadores. O período que foi desenvolvido a partir de agosto de 2018 a janeiro de 2020. Na escola básica, foram 16 residentes que se envolveram em atividades nas turmas do 6º ano do ensino fundamental, sob a orientação de 2 professores da escola básica. Eles se envolveram em atividades, elaboração de plano de aula, produção de material didáticos para trabalho com os alunos, correção de tarefas, momentos de regências, e também se envolveram em produção de relatos de experiência e apresentação em eventos científicos. É bom lembrar que dessas experiências da escola municipal,
muitos desses residentes fizeram o trabalho de conclusão de curso, fizeram publicações referente à experiência que tiveram dentro do residência nessas escolas. Na Escola Federal, participaram 8 residentes. Dentre esses 8, nós estávamos também vivenciando esse momento como residente bolsista nessa Escola Federal. Sobre a orientação de uma preceptora, de uma professora da escola básica. Projeto de pesquisa intitulado Ensino de Matemática através de oficinas de aprendizagem para alunos do sexto ano do ensino fundamental. Esse projeto nós vivenciamos dentro da Escola Federal e, como residente, vivenciando dentro desse projeto, nós participamos e vivenciamos oficinas pedagógicas através de atividade matemática, utilizando tendências da matemática. Fizemos resoluções de problemas, modelagem da matemática, de jogos, e desenvolvemos aulas com o uso de material concreto e manipulável. O principal objetivo do projeto era desenvolver oficinas pedagógicas através de atividades matemáticas, utilizando tendência da educação matemática. Algumas atividades que foram desenvolvidas nesse projeto foi resolução de problemas, modelagem matemáticas e de jogos. O público-alvo que participaram desse projeto junto conosco na Escola Federal foram 26 alunos da turma de matemática do sexto ano. E após uma diagnose, após uma observação com eles foram convidados a fazer parte desse projeto, que era no contraturno, com encontros semanais com eles. Apontamentos sobre a formação docente. Para esse estudo, dentre de outros teóricos, optamos aqui pela concepção destacada por Pimenta e Lima, 2005 e 2006. Eles trazem para nós uma concepção da prática como imitação de modelo, a prática como instrumentalização técnica, o estágio superando a teoria e prática, saberes da docência, a experiência que advém da experiência do conhecimento, os saberes do conhecimento e os saberes pedagógicos que Pimenta e Lima trazem para nós. Dentro do saber da experiência, esse saber diz Pimenta que envolve a experiência que o aluno traz consigo para dentro de sala de aula. É adquirida essa experiência por vários professores que já passaram pela sua vida escolar. Já o conhecimento, os saberes do conhecimento, Pimenta e Lima destaca a distinção entre a informação e o conhecimento, onde a informação precisa ser reelaborada, precisa ser trabalhada, cuidada, e só depois disso ela se torna um conhecimento. Os saberes pedagógicos, ele advém da habilidade de adquirir estratégia para exercer esse saber dentro de sala de aula. Análise. Do levantamento das produções, e aí quando eu falo desse levantamento das produções, eu estou falando do subprojeto do IENSE, que foi aprovado pela CAPES. Dentro dessas produções que nós analisamos, que nós pesquisamos, fizemos um levantamento, e aí de todas essas produções, nós escolhemos 10 produções de residentes que foram publicadas. Dentre essas 10 produções, nós tiramos 2 artigos, um relato de experiência, publicado em periódico. Os 4 relatos de experiência foram publicados em anais de eventos,
e 3 resumos que foram publicados em e-books. Nós fizemos análise dessas 10 produções para dar conta da nossa pesquisa, aonde nós fizemos essas análises à luz do referencial teórico de Pimenta, de Gredin, de Donald Schoen, de todos aqueles teóricos que nós colocamos para nortear a nossa pesquisa. Do material empírico constituído, fizemos um processo de leituras exaustivas para a identificação de aspectos que seriam analisados de modo a alcançar os objetivos elencados na nossa pesquisa. Nessa síntese, nós trouxemos 4 tiragens dessas 10 produções que nós pesquisamos. Trouxemos essas tiragens para mostrar a importância do programa Residência Pedagógica na formação inicial, desses aspectos que o programa Residência Pedagógica traz para o residente que dele faz parte. Esses qualificadores, nós podemos dizer assim, dentro dessa formação. Nessa primeira tiragem de Correia e Marques, 2020, está relacionada aos saberes da experiência de Pimenta, 2002, quando é dito da seguinte forma, abre aspas, desde quando iniciamos as atividades dentro do projeto, tivemos liberdade de fazer observações frente a alguma situação diversa, com o intuito de aplicar intervenções didáticas e sugerir proposições nos encontros destinados ao planejamento de atividade. Esse ponto que eu irei falar agora dessa tiragem é super importante. Essa troca de saberes contribuiu e auxiliou na relação entre formadores e formandos, tornando-a intensa e interativa para ambas as partes. Correia e Marques destacaram os saberes da experiência dentro desse mergulho no Residência Pedagógica, nessa vivência, nessa doação de saberes que ocorre dentro do Residência Pedagógica. A segunda tiragem que nós trouxemos está relacionada à prática pedagógica, aos saberes pedagógicos. Vilela e Oliveira, 2019. Está também relacionada à atitude de investigação, aquela atitude de investigação tanto do professor quanto do residente, quando vivencia o programa dentro de sala de aula com os alunos. Pimenta e Lima, 2005 e 2006, ressaltam essa atitude de investigação. Lisboa e Marques, 2021, nessa tiragem dessa produção que nós trouxemos, eles dizem o seguinte, abre aspas, além disso, a imersão na escola, proposta no âmbito do programa Residência Pedagógica, permitiu a aproximação, identificação e elaboração de propostas de atividades que visassem a superação de dificuldades relacionadas à aprendizagem matemática dos alunos. Essa experiência contribuiu sobremaneira com o nosso percurso formativo, trazendo reflexões sobre as necessidades diagnosticadas quanto às aprendizagens matemáticas dos alunos do 6º ano do ensino fundamental. Mais uma vez aqui, é destacado nessa tiragem esse professor reflexivo também que diz lá Donald Schoen para nós. Né? Essa reflexão após a execução de uma atividade dentro da residência pedagógica. Eram momentos que aconteciam sempre entre os residentes e o professor preceptor, o professor que estava nos orientando dentro da escola. Vivenciamos muito isso dentro da escola. Na nossa terceira tiragem,
Essas informações que nós trouxemos estão relacionadas aos saberes da experiência de Tardif, 2014 e Pimenta 2002. Está também relacionada à ação e reflexão. Inseparabilidade de teoria e prática, que nos fala muito Gredin, 2002. Professor reflexivo de Donald Schoen, ou Schoen, 1992 também. Quando os residentes nos falam, diz Graça e Marx, 2020, quando eles nos falam, abre aspas, a imersão na escola e a proximidade com a matemática mostrou que não cabe pautar o ensino dessa área de conhecimento apenas na exploração exclusiva do livro didático. O aluno precisa envolver-se com pesquisa, interagir com tarefas com características investigativo e exploratório, aprender com e a partir do uso de jogos didáticos, manusear materiais manipuláveis, dentre outras possibilidades, de modo que os conteúdos de matemática possam ser verdadeiramente compreendidos. São palavras dos residentes que participaram da residência pedagógica. Marx e Graça. Nessa tiragem que nós trouxemos da produção de Silva e Graça, 2019, está relacionada à formação em uma perspectiva crítico-reflexiva. De novo, 1995. Dessa tiragem, podemos observar a importância que esse processo de formação dentro do residência contribui para alicerçar aos formandos, aos licenciandos que do programa fazem parte. Abre aspas. Essa pesquisa se mostrou relevante, pois a atividade interativa aplicada possibilitou aos alunos perceber os processos operacionais para a resolução da atividade e, assim, compreenderam todo o processo que envolve o trabalho com frações. Do conceito de frações, não apenas em teoria, mas no seu aspecto prático. Todo esse processo, como residente dentro do programa e na imersão dentro da escola, nós vivemos através de observação com os alunos, através da observação com o professor que está nos orientando dentro do programa na escola. Tudo isso são formações que só o programa Residência Pedagógica pode oferecer de forma prático-teórico para o residente ou para o discente que dele faz parte, está introduzido. As nossas conclusões finais. Os estudos e as análises dos materiais, das produções identificadas, foram relevantes para a compreensão dos aspectos envolvidos na formação inicial dos discentes. Todo o levantamento da produção sobre o programa Residência Pedagógica, todo o levantamento de produção que foram publicadas pelos residentes, todas as leituras dos teóricos que nós fizemos durante todo esse processo para a elaboração dessa pesquisa, foi para nós de suma importância para o nosso desenvolvimento dentro desse processo de formação para nos tornarmos professor. Levantamento das produções permitiu visualizar que os residentes envolvem-se em momentos de observação, realização de diagnóstico, de dificuldade dos alunos da educação básica, proposição de atividades para a superação das dificuldades diagnosticadas,
reflexão sobre os momentos de regência, além de outras experiências significativas durante o percurso a qual estivemos inseridos no programa Residência Pedagógica. Foram N momentos de formação, N momentos de beber dentro de conhecimento e de experiência, principalmente do professor que nos orienta dentro da escola, da professora orientadora, coordenadora que está presente daqui da faculdade, também dentro da escola junto conosco, nas elaborações de materiais manipuláveis, no desenvolvimento de atividades junto aos alunos. Todo esse momento, todo esse processo contribuiu muito para o percurso formativo, não só do residente, e eu falo de mim, não só de mim como residente, mas de todos os residentes que fizeram parte desse edital que foi aprovado pela CAPES 6 de 2018, tanto na escola municipal quanto na escola federal. O programa Residência Pedagógica é uma iniciativa importante, que traz qualificadores ao percurso formativo de residência. Sem dúvida, traz qualificadores incomparáveis, que, da maioria das vezes, dentro de sala de aula, dentro da faculdade, nós não conseguimos ter esse a mais dentro da faculdade. Quando nós saímos da faculdade, que vamos para o campo, exercitar essa teoria da faculdade dentro de um subprojeto, dentro de um programa como o do Residência Pedagógica, esse aliar essa teoria universitária, de tudo que a gente aprende, nessa prática do dia a dia, dentro da escola, em sala de aula com os alunos, traz qualificadores importantíssimos para a formação inicial. E o programa Residência Pedagógica, ele tem esses qualificadores. Ele traz esses qualificadores para os residentes que fazem parte desse programa. O envolvimento nessa pesquisa permitiu a percepção de que os saberes docentes vão se constituindo ao longo do tempo, por meio de estudos teóricos que alicercem proporções que permitam pela melhoria das aprendizagens dos alunos, que viabilizem momentos de reflexão na ação e sobre a ação docente, e que compreendamos que esses saberes são mutáveis e inacabados. Sabemos que ainda precisamos melhorar muito dentro da nossa formação para podermos exercer essa profissão de professor, mas o programa Residência Pedagógica, ele nos permite experimentar todos os momentos da docência, não só na teoria, mas em prática, em sala de aula, junto com os alunos. Esses são os nossos referenciais, e aqui deixo uma frase que me acompanhou durante todo esse processo. Muito obrigado a todos. Deixo com a minha orientadora agora. Obrigada aí ao popular Zil, né? Como nós o conhecemos. Eu quero te dizer que tu levaste 30 minutos e 26 segundos, porque eu liguei o cronômetro. Mas agora vamos passar ao momento de avaliação, e aí, por questões de hábito, de costume, vamos iniciar pelo avaliador externo, né, Silvia? Pode ficar à vontade aí para fazer suas considerações sobre o trabalho do Zil. Bom, eu queria primeiro saudar a banca, né? Saudar todos os colegas que estão aí, os alunos, né, da graduação ainda, futuros professores. Eu acredito, né, Valéria, que estejam aí os alunos da licenciatura integrada. Falar um oi aí para a Cristina, nossa parceira, mais uma vez aqui
de banca. É ela que está, né, também na banca, Valéria? Sim, sim. Então, eu quero deixar aí meu agradecimento, né? Saudações e agradecer a Valéria pela parceria, não só de banca, de TCC, mas de um trabalho também que foi desenvolvido pela residência em 2019, 20, né, que estávamos envolvidos totalmente. E agradecer o Zil por ter me chamado depois de um tempo, né, mas que ficou como uma pessoa próxima a mim, né, que troca mensagens, que troca também informações, conhecimentos, né? Para mim esse tchau, Zil. É porque tu tá de lado e não dá para ver muito bem. Né? Pode ligar aí o microfone, tá? Sim, é para a Agradecer senhora mesmo. mesmo. Beijo Um também, tá? agradecimento Beijo também. porque ele fez uma referência a mim aos agradecimentos, o que me deixou muito emocionada, né? Porque quando a gente é chamada para a banca, comumente nós não estamos nos agradecimentos, né? E eu estava no agradecimento e que me deixou surpresa, porque ele que inclusive me falou, olha só, está no agradecimento. E quando eu fui ler o agradecimento, realmente eu fiquei bastante emocionada, né? Quero te dizer que o aprendizado foi de via de mão dupla, porque tudo é aprendizado. Vocês dizem que aprendeu conosco, mas nós que aprendemos com vocês, na verdade, também. E que isso é que me faz amar a profissão e me considerar uma educadora, uma professora reflexiva na minha prática e também nessa troca de experiência na formação de professores no qual eu atuo, né? Também quero dizer que o Zil ele é um escritor, né, de reflexões e de sentimentos, né, de vivências, né, ele faz uns escritos muito bonitos e que eu indico para ele começar a fazer essas escritas, Zil, assim, né, publicar os seus livros, já que você tem seus cadernos, que você me dizia, né? Então, é uma indicação, porque você tem esse talento aí para escrever. Então, vamos lá aqui ao seu texto, né? Na verdade, é um texto que eu me identifico muito, porque fala na formação dos professores, né, dos futuros professores e dos anos iniciais, e que isso me deixa muito feliz por já trabalhar na formação há muito tempo, né, de professores dos anos iniciais, fui professora dos anos iniciais, então é uma alegria imensa, né, estar aqui nessa banca. Bom, eu fiz alguns destaques no teu texto que eu vou te enviar, tá, separado, mas que são palavras, algumas justas que eu não vou citar aqui. Então, tudo que está de verde no texto é sugestão de troca, tá bom? E sinalizando alguma coisa, eu não vou me deter nisso, tá bom? Mais uma coisa que eu tenho que falar, que é na questão da palavra-chave, tá, Valéria? É uma das palavras-chave, produção de residentes. Eu não gostei muito, na verdade, me incomodou, né? E o Zil sabe que eu sou muito criteriosa na análise de textos, que eu vou até o fundo, né? Eu leio até as vírgulas, né? Quero corrigir tudo. E eu peço desculpa por não ter feito essa correção mais, porque eu estou há 2 dias com crises de enxaqueca e bem intensas, né? Então eu estava assim, com muita dificuldade para me concentrar, mas consegui, né? Fazer todo o apontamento, todo o dever de casa aqui. Bom, na introdução, você destacou o seu objetivo geral, né? E aí eu senti falta, cadê os objetivos específicos, a questão norteadora de pesquisa, que aí você apresentou na apresentação, né, da defesa do teu trabalho.
E eu não sei para onde foi, porque era para estar aqui, né, na introdução, e eu senti falta, né? Houve uma ausência e você falou muito bem, né? Destacou. Inclusive, eu não tenho essa referência de quais são os objetivos específicos. Então, como é que eu vou ver isso lá na frente, né? Não tive não consegui fazer esse feedback. Então, eu trabalhei com o objetivo geral, que me incomodou, né? A falta disso, né? Mas o texto muito bem fundamentado, com autores, né, que trabalham a questão da formação de professores, professor reflexivo, Pimenta, Lima, Chau, né? Então, Tardif, né? E foi muito bem assim fundamentado o teu trabalho. No item 2 do programa Residência Pedagógica, está tudo dentro, né, do que a gente tem do programa, que é um programa que, por mim, deveria se perpetuar, apenas se adequar ao que está, ou ser ampliado para as outras disciplinas, né? E que eu vejo uma oportunidade, assim, de iniciação científica, de permanência até desse futuro professor nas escolas, porque aí eles podem estar também envolvidos em outros projetos na própria escola que vai estar lotado no residência, né? Eles podem continuar em um outro projeto, né, futuramente, né, não como bolsista, mas como colaborador, né, para aprender mais. E eu fui participante como preceptora, e realmente foi uma experiência assim que é sem igual, né? É com muito carinho que eu falo dessa experiência, e carinho assim também de proporcionar a esses futuros professores um trabalho com a matemática, no caso, com conhecimento matemático, uma matemática científica também, não só a questão pedagógica, porque perpassa isso, vai além disso, né? Quando o Zio destaca muito a questão dos materiais trabalhados, né? Das situações de plano de aula, de elaboração, isso tudo teve, mas essa elaboração é também um processo de estudo do conhecimento matemático em si, e das descobertas, né? E descobertas deles mesmos, que começam a fazer uma produção científica, acadêmica riquíssima, né? E que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. Quando você fala, Zil, especificamente da Escola Federal, você se detém apenas, eu marquei aqui, né, nas atividades do projeto que estava sendo desenvolvido lá. Mas eu coloquei aqui uma observação, né, que o grupo de residentes, ele colaborou ativamente nesse projeto, né? Ele não só participou, ele colaborou ativamente, né? Recebendo orientações teóricas, metodológicas e práticas para poderem atuar efetivamente no desenvolvimento dessas atividades. Então, eu coloquei aqui uma sugestão para que você pudesse enxugar mais um parágrafo e colocasse, né, que esses residentes não apenas fizeram as atividades, mas eles colaboraram na construção de tudo isso, né? Tiveram também, porque faltou, tiveram também as oficinas matemáticas, né, que foram momentos, né, que além de testar, vamos dizer assim, as metodologias, os jogos, né, tudo, nós fazíamos um pré, né? Antes de aplicar para os alunos, nós fazíamos essas oficinas. E que esse é o momento enriquecedor do residência que nos permite experimentar, né? Fazer essas experiências inovadoras, né? Você destacou no 3 apontamentos sobre a formação docente.
E eu destaco aqui a prática como imitação de modelo, a prática como instrumentalização técnica, o estágio superando a separação teoria e prática. É muito interessante essa questão da imitação, né, professora Ana Cristina? A gente sempre faz essa questão da imitação. Eu quero imitar, né, o meu professor, a minha professora, ou do estágio, ou da graduação, né? E eu sempre digo, realmente, nós temos que perpetuar as boas práticas, né? E eu sempre dizia para os meus alunos, sempre digo, peguem daqui o que for bom e perpetuem, né? E façam uma avaliação do que não ficou bom, porque eu também não sou aquela pessoa que tem o conhecimento total de tudo, não tenho, né? Então, nesse processo do residência, também nós tivemos oportunidade de fazer algumas ressignificações do meu próprio trabalho, com a ajuda deles, o que é interessante. Às vezes, uma proposta que eu levava era ressignificada dentro de um projeto de ensino dentro da instituição. Olha que maravilha, né? Então, eles se colocavam aí, né? E aí entra na primeira concepção, né? O modo de aprender a profissão conforme a perspectiva da imitação será a partir da observação, imitação, reprodução e, às vezes, a relaboração, né? Então, é muito pertinente. Então, os momentos aqui que o Zio tirou dos trabalhos, né? Tirou as concepções, no caso da prática, né? Da formação docente. Eu não vou destacar todas, mas essa me deixou bastante assim atenta, né? E a terceira concepção que ele faz é o estágio superando a separação teoria e prática, né? Realmente superou, né? A teoria e prática, elas não podem estar separadas, né? A teoria e a prática. Para mim, elas têm que caminhar juntos. E esse programa, ele consegue sim, né, organizar isso dentro da escola de uma forma prazerosa, né, com um entendimento bom para os estudantes, porque a gente sabe que a matemática também, para eles, tem uma dificuldade maior, né, do conhecimento mais não prático, mas de um conhecimento mais real, né? Mais assim, como de científico, né? Professor, eu descobri isso agora, né? Com a teoria relacionada com a prática, né? Então, isso é muito maravilhoso, né? E as regências, que são muito, que foi muito bom para eles e tal. E uma coisa assim, porque eu acho que eu estou na página 13, porque não veio numerado para mim, né? Acho que aqui é a página 13, de acordo, né? Ao abordar o conhecimento, né, Pimenta destaca o seguinte: a distinção entre informação e conhecimento, né, gente? Nossa, isso é muito interessante, né? Quando você dá uma informação por uma informação, é muito diferente de conhecimento, né? Mas você pode informar, né, com o conhecimento, né? Como assim? Essas informações com conhecimentos, elas têm que estar associadas com os saberes pedagógicos, elas têm que estar associadas com os saberes teóricos, né? E os residentes, eles esperam isso da gente, né? Eles estão ali querendo informações, mas, na verdade, eles vão receber conhecimento, né? É o que eu espero dar a eles, né? Um pouco de conhecimento do que um pouquinho eu já aprendi, né? Então, fala também dos saberes profissionais, são três, né? Três características, né? Que você destaca aqui. Eu quero só fazer um apontamento, porque eu não quero ser muito longa, em relação à questão profissional.
Os residentes, realmente, eles saem com uma bagagem profissional, principalmente para a área de matemática, eles saem mais seguros do que vão fazer, eles saem com uma bagagem maior, mas uma segurança de que é possível trabalhar a matemática com significado. Essa segurança que nós precisamos dar para os nossos alunos, né? Eles já vêm com medo desgramado, né, da disciplina, desse conhecimento todo, que eles acham que eles não sabem nada. E, na verdade, muitos se descobrem apaixonados pela disciplina, né? Muitos tinham medo e acabaram escrevendo o seu TCC para matemática, né? E isso me deixa muito feliz, porque não são todos os residentes que resolveram escrever sobre matemática, escreveram sobre outras coisas, mas muitos sim levaram, como o Zil, né? Levaram isso para matemática. Ele fez outras coisas também, né? Trabalhou comigo, né, no Residência, ele foi o meu bolsista lá, né? Então, mas o que me entristece é saber que muitos não atuam ainda como deveriam numa escola, né? Estão sem emprego, né? Estão em outras atividades, procurando outras situações. Aí o Zil fala mas pelo menos você tem uma atividade remunerada, né? Está num projeto, você tem, né, uma atividade, não está, mas tem. E outros que nem têm, estão assim em aulas particulares e não tem realmente uma renda fixa para sobreviver, e tem sim, né, uma graduação, tem competência para estar numa sala de aula, né, e vivenciar e ganhar o seu sustento com a educação, né? Isso me deixa muito triste, né, por não querer mais seguir ou deixar um pouco para lá para poder se sustentar, né? Então, as produções, né, aqui, que estão vinculadas, os resultados, só que esses resultados eu fiquei assim, agora pensando, né, deveria estar ligado aos objetivos específicos, e aí eu não tenho os objetivos específicos, e aí eu fiquei um pouco, né, Valéria, não sei assim muito o que fazer, né? Mas o trabalho ele está bem escrito, ele está bem fundamentado, né? As considerações de forma, outra coisa estão aqui, né? E eu deixo no final, nas considerações finais, o Zil coloca assim: a imersão das atividades do Residência Pedagógica permitiu a consolidação de um processo de formação inicial para a docência, em que os residentes foram introduzidos em um contexto de vivências no cotidiano dos alunos e do corpo docente escolar, no qual a partilha de conhecimentos e informações transcenderam o aspecto de uma formação apenas teórica. Com toda certeza. Transcendeu tudo, gente. É algo mais que pedagógico, vamos dizer assim, até mesmo de afetividade. Nossa, o afeto, ele nos conduz também nesse programa, né? Nesse envolvimento. Eu digo porque eu fiquei assim apaixonada, além do projeto, né, pelos meus alunos, né, de lá, que até hoje estão como meus amigos, agora colegas de trabalho, né? Então, para finalizar, eu só achei o Zil muito nervoso hoje na apresentação. Eu não sei o que aconteceu com ele, porque ele é um rapaz muito falante, muito desenvolto. E hoje ele estava muito nervoso, eu não sei, porque todas as apresentações do Zil são super... porque isso, aquilo, né? Todo sem papel, sem nada, e nem olha para slide. E hoje ele está extremamente nervoso. No dia que era para ele já estar calmo, né, Zil Miranda? Então, eu parabenizo ao trabalho, que é, na verdade, uma consolidação, né, e de um trabalho que foi desenvolvido nesse período muito positivo e que eu faço parte. Então, eu não posso deixar também de agradecer a Valéria por ter me colocado nesse programa, né,
e que trouxeram bons frutos e que está aí o Zil, né, defendendo o seu TCC e que com certeza será publicado. Obrigada, queridos. Obrigada, Silvia. Dizer que o Zil estava nervoso do início ao fim, né? Talvez a situação da mudança de sala, da internet que não funcionava, isso realmente, uma pessoa que já está sob a pressão de uma avaliação, não é uma coisa tão fácil. E dizer assim que nesse período de pandemia, o Zil teve muitas perdas e que isso, para a cabeça de qualquer pessoa, é muito difícil, né? Até mesmo de construir um trabalho, né, nesse período, porque ele não só estuda, ele também trabalha. Então, construir o TCC nesse nível, né, com essas abordagens também é bem complexo. Então, parabéns, Zil, tá? Foi uma longa caminhada, né? Zil foi meu bolsista PIBIC também, depois do residência, viu? E esse trabalho foi construído aos poucos dentro das discussões, das reuniões semanais lá do PIBIC. Tá? Agora eu passo para a Ana Cristina, acho que o Zil vai falar no final. Sim, no final. Olá, bom dia a todos, não é? Novamente aqui, Silvia, nós, agradecendo aqui a oportunidade, Valéria, minha parceirona também, não é? E hoje cedo eu falava com Valéria, o que eu vou avaliar? Não é? Não vi dificuldade, aprendi muito com o TCC do Zil. Zil, você está de parabéns, não é? Mas a gente tem sempre alguma coisa para falar, porque a gente é professor e você sabe, né? Não tem jeito, tá? Mas é dizer da minha alegria, não é? De ver um volume de trabalho, de pesquisa que foi feita, não é? Da dedicação, vi que ele se emergiu numa leitura, não é? Não só dos textos dos colegas, né? Da produção que foi feita a partir da experiência, mas também da imersão no conhecimento teórico dos saberes da docência. Tá? Então, isso, às vezes, para um mestrado já é complicado, não é? Então, só pelo volume assim que a gente vê, não é? A gente vê o artigo bonitinho ali, não é? Mas é robusto, tá? Ele realmente fundamentou. Então, já inicio dando parabéns ao Zil e à sua orientadora, claro, não é? E também com a partilha dos outros professores que estão ali, não é? Neste trabalho, tá? O tempo todo, não é? Silvia não está só nos agradecimentos, está nesse percurso todo de formação que ele também mostra nesse resultado de trabalho. Não é? A galera me disse que já está aprovado, vai sair, sim, publicado. Então, é só para referendar mesmo uma avaliação que já foi feita. Não é? Eu ainda não tinha encontrado um TCC, não é, tão robusto assim, tá? Com maturidade, não é, científica, de fundamentar tudo, de buscar conhecer mais, não é? Porque são saberes da docência, que muitas vezes, que é o fundamental, e a gente se dedica muito ao conhecimento específico, não é? E na hora de articular essa teoria com a prática, às vezes se deixa a desejar. E ele traz isso que para mim é fundamental, né, na docência. Fundamental na docência. Tá? Aprender a articular a teoria, não é? Que nos fundamenta, que nos dá subsídios para a gente ir para a sala de aula, com a prática propriamente dita. E articulando o conhecimento específico, né? As questões metodológicas, pedagógicas, né? A experiência. Né? Isso é um mestrado todo, quase um doutorado para a gente aprender. E ele traz
e traz isso olhando a produção de uma maneira muito simples, não é? Então, me revela muita maturidade, sim, tá? Eu acho que foi aprovado com louvor, para mim. Eu aprovo o texto do Zil com louvor, não é? Assim, é evidente que eu vou puxar a sardinha para a integrada, que o que eu sinto falta, não é, mas que é uma questão da residência pedagógica, ela ainda se volta para o disciplinar, não é? Do estudo de um conhecimento específico. E a integrada, que é a licenciatura que ele representa, não é? Ela traz temas, ela articula conhecimentos, tá? Bom, como está dentro do âmbito da residência pedagógica e aborda uma disciplina específica, não é? Ok. Não é? Mas, para o futuro, um sonho é que a gente consiga, não é? Esse olhar interdisciplinar, olhar da nossa integrada, tá? Não é? Que é trazer, que eu vejo também, a maturidade com a escrita, não é? Com os parágrafos, a coesão, a coerência no texto. Deve ser um bom escritor, realmente. Né? E vamos publicar aí, né, Valéria? Com certeza tem muito material para publicar. Tá? Também tem algumas questões de aqui e ali, às vezes, na hora de digitar, mas são correções. Silvia fez, você vai ver no texto que eu vou deixar disponível. Não fiz muitas observações, mas fiz algumas correções ortográficas, né? Mas no mais, olha lá, né? Eu só tenho que dar parabéns e para mim, a grande contribuição, né, foi revelar a importância da residência pedagógica, desse projeto, né, desse programa, na verdade, e os seus subprojetos, tá, na formação dos nossos professores. É fundamental, não é? Trazer isso, não só na formação inicial, mas eu vejo, e nesse texto é revelado, não é, que é colaborativo, é formação inicial e continuada, tá? Porque as coisas são discutidas, e eles têm voz, não é? Em todos os momentos, nos artigos analisados, o professor em formação inicial, ele contribui também. Então, esse artigo, esse texto, né, que mais traz, além, claro, da relevância em trabalhar os saberes da docência, tão importantes, tão fundamentais na nossa profissão, tá? É nos deixar revelar, né? Revelar realmente a questão das contribuições fundamentais, assim, para a docência do programa Residência Pedagógica, né? O que nos faz lutar, não é? Para que ele continue, né? Vocês sabem, a luta para essas versões continuarem estão sendo árduas, tá? Mas isso, para a formação de professores, é fundamental, é imprescindível. Né? A gente vê que só os espaços de formação, e as discussões, os projetos, pequenos que sejam, não é? Ele não tem esse volume de trabalho que é permitido a vocês com essa carga horária extensa que o Residência dá. Tá? Obrigada pela oportunidade, né, de ver, né, tão valoroso trabalho, não é? Parabenizar vocês, tá? E a oportunidade de fazer parte dessa banca. Dessa vez foi facílimo, hein? Obrigada. Obrigada, Cris, obrigada, Silvia. Dizer realmente uma questão que a Silvia falou há pouco, Zil teve grandes perdas aí na pandemia, no ano de 2020, e
já era meu orientando de TCC, mas a gente estava ainda muito no início, e foi difícil, mas o que eu pensei, né? Vou adotar aí o ZIL, academicamente falando, para tentar dar uma outra perspectiva, ainda que ele tenha ficado em um certo momento destruído por conta das perdas, né? Eu acho que muitos, o pessoal que está aí sabe. E aí adotei o ZIL, academicamente falando, foi meu bolsista, eu aprovei um projeto de pesquisa no PIBIC, tive bolsa e convidei ele, né? Nós estávamos numa pandemia mesmo e não tivemos tempo o tempo era curtíssimo para fazer a seleção externa de bolsista. Eu digo, não, vou pegar o ZIL e ele vai trabalhar comigo, porque era dentro da residência o projeto. E aí veio, e esse trabalho ele foi construído aos poucos, não é? Nós tínhamos reuniões semanais de estudo, discussão de texto, então, aos poucos, fomos amadurecendo todas as leituras, essas reflexões, e que o texto traz, né? E muito bem colocado pelo Zil. Pena que ele estava bem nervoso, porque ele teoricamente, ele já tem um discurso bem mais seguro, mas, enfim, essas coisas acontecem. E o Zil acabou o PIBIC, esse trabalho que ele apresentou, ele foi do plano o plano, Zil, como é o nome daquele plano lá? Plano de trabalho, né, dentro do PIBIC, e os objetivos específicos vêm de lá, a questão problema vem de lá, nós colocamos na apresentação e não atentamos que o texto ele não tinha sido contemplado no texto este que foi defendido hoje. Mas está tudo lá, acho que eu não confesso que não tinha atentado. Mas foi boa a colocação da Silvia nesse sentido, né? Que são questões importantes, né? A motivação para o estudo, o problema que vai ser investigado e esse desdobramento do objetivo geral. Mas eu acho que fica aí para os que estão aprendendo aí, que estão meus orientando de TCC, dentro também do residência, né, desse segundo edital, né, que é a Ellen e a Solange, que estão aí, que bom que estão. Solange, que é me orientando, e as outras vão assistir depois a gravação. Mas, assim, dizer que foi um processo e precisa dedicação. Dedicação, que é uma coisa que o Zil tem, né? Dedicação, ele se esforça, ele cumpre as tarefas que eu dou. Às vezes tem que dar um puxão de orelha, e eu dou, viu, gente? Quando é preciso, eu chamo atenção mesmo, porque é meu papel de formadora, não achar que está tudo bem, que está tudo bom, não, mas quando não está bem, eu acho que tem que dar essa sacudida para que haja o amadurecimento do licenciando. Mas vamos, acho que quer falar, Zil? Quer só no final? Então, acho que a gente pede licença para todos, que a banca precisa se reunir. Vou ler aqui a ata. Está desligando. Acho que porque fica perto, né? Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2022, às 9h30, em sessão pública na sala, no mini auditório do Instituto de Educação Matemática e Científica, na presença da banca examinadora, presidida por mim, professora Valéria Rissuênio Marques, e composta pelos examinadores, professora mestre Silvia Daniele da Cunha Schmidt e professora mestre Ana Cristina Viseu Lima. O aluno Benozil Ferreira Miranda apresentou o trabalho de conclusão de curso, intitulado Aspectos do percurso formativo de residentes do curso de licenciatura integrada, como requisito curricular indispensável para a integralização do curso de licenciatura integrada em Ciências, Matemática e Linguagens. Após reunião, a banca examinadora deliberou e decidiu pela aprovação do referido trabalho, tendo conceito excelente, devendo o discente verificar as observações abaixo, entregar 30 dias a versão final do trabalho. Bom, as observações.
O tema de pesquisa é relevante para a área de formação inicial de professores. O objetivo geral foi colocado de forma clara. Os aspectos teórico e metodológico foram bem desenvolvidos. A escrita final atendeu a critérios metodológicos, científicos e éticos, respeitando as etapas anunciadas na metodologia. Os resultados revelam grandes contribuições do programa Residência Pedagógica para a formação inicial de professores. Parabéns, Zil, e... Que bom. Tá. Pode abrir o microfone aí, padre. Bom dia. Eu sou... Bom dia. Bom dia, padre. Sou amigo do Zil, irmão de caminhada aí da paróquia São Pedro e São Paulo, no bairro do Guamá. E fiquei extremamente agradecido pelo convite que ele me fez para participar, dar a bênção por esse trabalho que ele realizou. Eu participei um pouquinho no início, mas depois precisei me ausentar para atender algumas pessoas aqui na paróquia. Mas agradeço a você, Zil, pelo convite. Quero saudar as professoras aqui presentes, os amigos do Zil que estão também acompanhando o seu trabalho. O simples fato, Zil, de chegar aqui já é uma grande conquista. Parabéns, né, por essa vitória, pelo trabalho que você apresentou hoje. E peço a bênção de Deus para a continuação desse trabalho que dê muitos frutos. A bênção de Deus para o trabalho das professoras também que lhe ajudaram, que lhe acompanharam. Também agradeço muito. E que essa bênção se estenda a todos vocês que estão aqui no grupo, nos escutando, acompanhando. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, Deus vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, Zil, parabéns. Um abraço, professores, professoras. Obrigada, padre. Amém. Amém, obrigada. Agradecer mais uma vez a todos que